meio interno corporal, ele abriga tudo isso aqui. Ele vai abrigar tudo isso. Só que tudo que estiver fora da célula pode ser extracelular, né? Porque está fora da célula, mas ele pode ser tanto do interstício, que é a região do tecido conectivo, né? Que vai rodear as células, e também pode ser do meio intravascular, que é dentro dos vasos. Então, tudo aquilo que for dentro do vaso é intravascular. Dentro da célula, intracelular. E fora da célula, pode ser ou intravascular, certo? Ou do interstício. Por quê? Porque o extracelular vai abranger tanto a questão dos vasos quanto os tecidos conectivos. A gente sabe que o tecido conectivo ele tem nervos, vasos e os peptidoglicanos lá, que é o que dá a coloração dele histológica. Homeostase também é muito importante por conta dessa palavra bem aqui, em específico. A homeostase ela é um equilíbrio quase constante. Ou seja, toda vez que ela colocar isso, ou pedir, sei lá, numa questão aberta para você definir o conceito de homeostase, tem que falar sim ou sim essa palavra, equilíbrio quase constante do meio interno corporal. Lembra lá que esse meio interno corporal, ele equivale ao quê? Ao intracelular, ao extracelular, e esse extracelular vai ser quem? Interstício e intravascular. Então, a homeostase vai ser nada mais, nada menos do que o equilíbrio disso daqui, ó, de todos esses meios, do meio intra e do meio extra. Por quê? A gente sabe que para regular esses íons, vamos supor lá, quando a gente tem a fase de repolarização, né? E o repouso. Nessa fase aqui de repolarização para repouso, a gente tem a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela vai reorganizar esses íons, ou seja, ela vai promover esse equilíbrio, ou seja, ele vai ser quase que constante, porque essa célula, ela vai estar sendo estimulada, certo? Ela vai estar recebendo impulsos que ela pode despolarizar ou ela pode mudar a sua carga de negativa para positiva, só que ela sempre vai voltar para aquele seu estado de repouso, né? Que é onde vão funcionar onde todas as funções delas vão estar a pleno vapor. Então, homeostase vai ser o equilíbrio quase constante do meio interno corporal. Unidade funcional e estrutural do ser vivo. A gente compreende isso como célula, né? A célula vai ser essa unidade funcional e estrutural do ser vivo. Por quê? Porque é ela que vai permitir todas as funções do nosso corpo e também a questão da nossa das estruturas que a gente tem nos nossos tecidos. Que os tecidos eles são compostos por vários tipos de células. Pode falar. O tema que tu lembrar que caiu alguma coisa na prova, tipo assim, nós aqui, lembrei que caiu uma questão sobre isso, entendeu? Tá, beleza. Porque ela falou pra mim que vai cobrar tudo que ela cobrou na primeira prova, entendeu? No recuperatório. Aí por isso, eu não me lembro, eu não lembro de nada. Dejane, né? Teu nome é Dejane. Tu tinha falado ainda agora, eu não escutei direito. Tu disse que ela ia repetir a mesma pergunta da questão aberta, foi isso? Foi, eu perguntei para ela, né, assim, professora, em relação o tema aberto, qual seria? Aí ela falou assim para mim, olha, vai ser o mesmo. Meseta e espiga, que inclusive as meninas que fez prova agora, isso, que inclusive as meninas que fez prova agora essa semana, as 5 pessoas que não pôde fazer junto com a gente, realmente caiu. Meseta e espiga. Ela ainda falou assim para mim, olha, para mim falaram que fez a prova agora esses dias. Não quero que escreva muitas coisas. Até falou assim, só o básico,
o que entra, o que sai, a fase 1, fase 2, só o básico, ela falou. Entendeu? Aí ela Beleza. falou que. Aí eu até brinquei, mas a prova seria tá mais difícil ou mais fácil? Ela, olha, é as mesmas coisas. Aí eu fiquei, será que vai ser a mesma prova? Mas não, porque ela mudou a prova com as meninas, entendeu? Mudou essas coisinhas. Entendi. Beleza. Então, bora lá. Na hora que eu for lembrando aqui, a gente vai falar. Então, vamos lá. Célula, unidade funcional e estrutural do ser vivo. Está composta por três partes básicas, que vai ser a membrana plasmática, que tem função daquela troca, né, de nutrientes, vai ter função também de manter a estrutura da célula. A gente tem o citoplasma, que vai conter todas as organelas, que é mitocôndria, centríolo, vai conter o nucleolo, vai conter os retículos, né, endoplasmático rugoso, liso, enfim. E o núcleo, que é onde a gente tem o nosso material genético. Vamos lá. Proteínas, lípidos e carboidratos são as três moléculas que a gente tem no nosso corpo que são mais importantes. As proteínas, tudo que a gente tem no nosso corpo gira em torno de proteína, né? Fabricado lá pelo nosso retículo endoplasmático rugoso. A gente vai ter proteínas que são estruturais. Isso daqui, salvo engano, caiu alguma coisa na prova, se não me engano, mas é importante saber caso ela pergunte. Proteínas que são funcionais, né? E também tem outros tipos de proteínas, como sinalizadoras, como a gente tem no caso lá dos receptores. A gente tem proteínas que são estimuladoras, como é o exemplo lá da acetilcolina no músculo esquelético, né? A gente vai ter nos lípidos uma endomembrana, sistema de endomembrana, que vai ser essa capa de fosfolípidos. Fósforo é de fosfato, certo? E lípidos vai ser essa questão dos ácidos graxos. Teve uma questão na prova que ela falou que foi em relação a a, não lembro agora, cara. Não foi isocitrato. Foi alguma molécula que era tipo conjugada. Não sei se vocês vão lembrar. Não era só carboidratos. Enfim, depois quando eu lembrar eu falo para vocês. Eu lembro que era para a gente dizer o que era a união dessa molécula. Entendeu? Quais eram as moléculas que estavam ali juntas. Vamos lá, glucosa. Glucosa vai ser a nossa principal fonte de energia. No caso, os carboidratos. Eles vão ser degradados, né, em glucosa, e essa glucosa vai ser utilizada como fonte de energia. Nos próximos slides a gente vai ver a questão das vias dessa glucosa, onde ela se armazena, onde ela vai direto para a utilização. Aqui, ó, membrana plasmática. Essa parte é muito, muito importante. Está composta por uma cabeça de fosfato e a sua cola, né, esse rabinho dela vai ser de lípidos e ácidos graxos. Por isso que a membrana a gente chama de doble capa fosfolipídica ou somente lipídica. Porque a gente vai ter tanto as cabeças de fosfato quanto as colas de lípidos e ácidos graxos. A gente vai ter duas regiões. Uma região que vai ser hidrofílica e uma região que vai ser medo, fobia igual a medo. Ou seja, moléculas que não são lipossolúveis não conseguem atravessar essa membrana. Elas não conseguem se transportar por meio dessa membrana sem precisar de uma proteína canal, certo? Quem são essas moléculas? Gases, no caso do O2 e do CO2, e outras moléculas lipossolúveis, como por exemplo
esteróides. A água, por ser uma molécula polar, ela vai precisar de uma proteína, certo? Ela vai precisar de uma proteína que vai se chamar aquaporina. Quando a gente fala dessa região que ela é hidrofílica, significa que ela tem filia. Filia significa afinidade. Essa afinidade quer dizer que todas as moléculas que são, como por exemplo a água, que são lipossolúveis, elas não vão precisar, no caso dessa proteína transportadora, para poder ingressar na célula. Isso aqui é bem fácil, vocês podem utilizar tanto do ponto de vista da água, né, dela ser hidrofílica ou hidrofóbica, ou se ela é hidrofílica, a professora pode usar do ponto de vista do ácido gráfico e falar que ela é lipofóbica. E aqui embaixo, se ela é hidrofóbica, ela é lipofílica. Por quê? Porque essa cadeia aqui é de ácidos graxos. E essa lipofilia dela quer dizer que ela tem afinidade pelos lipídios e fobia à água, que é o hidro. Vocês estão conseguindo entender essa parte aqui? É mais uma questão de explicação para vocês saberem como que vão funcionar as proteínas. Tá aqui, ó, membrana plasmática. Essas proteínas estruturais que a gente vai ter são, a gente chama de integrais. Integrais porque elas atravessam toda a membrana. O citoplasma, como eu falei agora há pouco, ele vai estar composto por água, por íons, como por exemplo o íon que a gente tem intracelular em maior quantidade vai ser o potássio, e o que a gente tem em maior quantidade no meio extracelular vai ser o sódio. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem que gravar essa função dele aqui, que a síntese dele é de proteínas. O liso vai ter síntese de lípidos, né? De grasa, de ácidos graxos. Então, esses ácidos graxos vêm da cadeia de ácidos nucleicos lá do nosso núcleo. Isso aí é um assunto mais profundo, não vai pedir, mas é questão de entendimento. Complexo de Golgi, esse é muito importante saber. Ele vai selecionar essas moléculas que tem dentro da célula, empacotar e envia para fora da célula tudo isso. Existem dois tipos de transporte que você manda para fora da célula, que no caso vai ser a exocitose, né? Exocitose, que ela vai ser dividida em duas. Em excreção e secreção. A excreção é quando a gente excreta um produto que ele se chama de desecho metabólico, ou seja, é aquilo que o corpo não vai utilizar. Ele já vem de uma reação em que o corpo utilizou algo e agora isso daqui precisa ser eliminado. Então, a gente vai fazer uma excreção, como é no caso da urina, a gente excreta a urina. No caso da secreção, a gente tem sendo secretado, como vamos supor, hormonas, é um exemplo de moléculas que são secretadas, é que ele vai cumprir alguma função no corpo. Então, cumpre função. Então, é uma molécula que vai cumprir uma função. Então, ela já vai ser uma exocitose do tipo de secreção e não uma excreção.
Lisossoma, isso daqui caiu, pegou todo mundo de surpresa. Mas vamos lá. Essa do lisossoma, a gente já sabe que tem aquela enzima que se chama hidrolasa, certo? A hidrolasa, esse asa é de... Caiu alguma de lisossoma? Caiu uma perguntando sobre essa enzima hidrolasa. A hidrolasa, esse sufixo asa significa de enzima e hidro seria de água. Ou seja, é uma enzima que utiliza a água para quebrar as moléculas, entendeu? Então, grava isso. Lisossoma possui hidrolasa, que é uma enzima. Ou seja, ele permite que aconteça autofagia, ou seja, na própria célula, a destruição da própria célula, ou heterofagia, que é a destruição de outras células. Mitocôndria, importantíssima, porque ela faz a respiração celular. Respiração celular não tem nada a ver com a ação que a gente faz no nosso pulmão, certo? Tem a ver Volta só com... rapidinho. Nessa lisossoma, volta lá só sobre a enzima que possui. Só para Aqui. Então seria. Vamos lá. O lisossoma, ele é uma organela citoplasmática. Ele está no meio intracelular. Esse lisossoma, essa parte aqui, ó, liso, seria de quebra. Quebra. É a mesma coisa que lisis. Então, esse lisossoma é um soma, ou seja, é um soma que significa corpo. Então, é um corpo intracelular, uma organela, que faz a quebra de alguma outra coisa, ou seja, de outras células, de moléculas. E como que ele faz essa quebra? Utilizando essa enzima que se chama hidrolasa, certo? É só isso, não, nada mais que isso. É só saber que dentro do lisossoma existe a hidrolasa para quebrar moléculas. Pronto. Tá certo. Tá, mitocôndria. A mitocôndria, para ela produzir ATP, ela essencialmente tem que estar em um meio aeróbico, ou seja, em presença de oxigênio. Caso você não tenha oxigênio, a gente vai ter a degradação da glucosa lá indo parar no ácido lático. A gente vai ver mais para frente como que isso vai funcionar. Mitocôndria. Está presente uma membrana externa e uma interna. E dentro dela, a gente vai ter função de transportar elétrons, que é para poder produzir o ATP. Ou seja, ele vai utilizar essa energia, né, dos elétrons que ficam acumulados entre as duas membranas para a produção de ATP. Função dela, fosforilação oxidativa. Por quê? Porque ela utiliza o oxigênio para produzir o ATP. A gente sabe que ATP é uma adenosina e 3 fosfatos. Aqui que eu estava falando antes. Endocitoses e exocitoses. A endocitose, ela vai se dividir em 2 tipos, certo? A endocitose é quando você coloca algo que estava fora da célula para dentro da célula, certo? A exocitose é o contrário. É quando você pega algo que estava dentro da célula e joga para fora da célula, ou seja, você vai exocitar, botar para fora. Endocitose a gente tem pinocitoses, e aí nessa pinocitose tu só lembra de uma coisa, só para ficar mais fácil. Você
coloca para dentro da célula substâncias pequenas e na fagocitose você coloca para dentro substâncias grandes. É isso que vocês têm que saber. Exemplo, bactéria. Sacou? Pinocitose. Um exemplo de pinocitose, glucose. A glucose é colocada para dentro da célula por meio de uma proteína de membrana. Se eu não me engano, se chama GLUT4. Mas isso aí, como ela não falou, não vai ser importante. Exocitose foi aquilo que eu falei para vocês, da excreção. É um produto metabólico, né, a ser eliminado. E a secreção é um produto que cumpre uma função. Exemplo, hormônio. Tipos de controles. Isso aqui também cai não, despenca. Retroalimentação positiva e retroalimentação negativa. Toda vez que eu falar de retroalimentação positiva, significa que eu quero mais alguma coisa no corpo. Ou seja, se eu estou retroalimentando positivamente, eu estou dando um comando positivo porque eu quero mais de algo. Então, aqui, nesse caso de retroalimentação positiva, ela em específico colocou a questão na prova sobre isso. Entendeu? Que caía exatamente esse exemplo que ela deu, que foi da lactância materna. Então, quando falar de retroalimentação positiva, lembra do exemplo da lactância materna. Como que vai funcionar? A gente tem a glândula mamária, certo? Essa glândula mamária, para que ela produza leite, ela precisa de um estímulo. O estímulo vem de quem? Do bebê. O bebê produz esse estímulo. Então, esse bebê vai fazer uma retroalimentação positiva. Por quê? Porque ele quer mais. Ele quer mais o quê? Leite. Então, é uma retroalimentação positiva. E aí, ele estimula esse eixo hipotálamo-hipofisário a produzir o quê? Prolactina. Essa prolactina vai fazer com que ele estimule a glândula mamária a produzir leite. Ou seja, toda essa cadeia aqui é de uma retroalimentação positiva. Conseguiram entender? Retroalimentação negativa é literalmente o contrário. Se vocês forem por essa técnica aqui, que fui eu que inventei, da loucura, de quer menos e quer mais, a retroalimentação negativa é porque ela quer menos de alguma coisa, entendeu? Ela já está já saturada, já tem muito ali onde ela está e ela quer menos. O exemplo que a professora deu, que inclusive caiu na prova também, foi a questão da hormona T3 e T4, né? Que vem do TSH, que é a hormona tiroestimulante, que vem lá do eixo hipotálamo-hipofisário. Então vamos supor, imagina que aqui, na nossa tireoide, a gente tem muito T3 e T4. Muito. Tá lotado. Caiu uma dessas na prova. Exatamente. Ou seja, tem muito T3 e T4. E aí o que vai acontecer? Para que a pessoa não tenha, presta atenção, para que ela não tenha um hipertiroidismo, a gente precisa fazer o quê? Baixar esse nível de T3 e T4. Então eu quero o quê? Eu quero menos. E aí eu vou fazer o quê? Uma retroalimentação negativa. A minha tireoide vai mandar o estímulo lá para a minha hipófise, para o meu eixo hipotálamo hipofisário, um estímulo o quê? Negativo. Ou seja, ei, eu tenho muita, produz menos aí porque eu já não preciso mais tanto. Entendeu? E aí ele vai estimular negativamente. Aí, e por que que bem aqui tem um mais? Porque aqui já seria um estímulo positivo. Vou explicar por quê. Imagina que aqui, ao invés de ter muito, agora tem pouco. Tem pouca hormona tireoide. Ó, só tem um pouquinho dos gatinhos pingados. E aí ela quer o quê? Ela quer mais. Então, ela manda esse estímulo lá para a tireoide, por aqui, ó,
Aqui onde era menos, agora vai ficar mais. Por quê? Porque ela quer mais. Então, ela manda lá para a tireoide, a tireoide produz mais. Sacou? Aí seria uma retroalimentação positiva. Mas para a prova, para amanhã, para a prova, se ela falar de retroalimentação positiva, vocês falam do leite materno lá, da lactância materna, certo? Se ela falar de retroalimentação negativa, você fala da T3 e T4, que são os exemplos que ela ama aí de paixão. Metabolismo dos carboidratos, que eu estava falando lá para vocês, da via da glucosa. Ou seja, a gente come o carboidrato, ele é degradado em glucosa, ou seja, molécula de açúcar. Essa molécula de açúcar, ela vai ser utilizada pelo corpo de várias formas. Ela pode ser utilizada pelo corpo para ser armazenada em forma de glucógeno. Vou já explicar como que ela vai passar de glucosa para glucógeno. Ela pode ser degradada diretamente. Então, vamos supor, a pessoa está com uma hipoglicemia. Hipo, de pouco, glicemia, quantidade de glucosa. Ou seja, ela precisa instantaneamente que aquela molécula de glucose seja degradada para a célula poder utilizar como fonte de energia, certo? Para ir lá na mitocôndria, para gerar ATP e esse ATP ser utilizado como fonte de energia para a célula. Então, se ela precisar disso, ela já vai degradar a glucosa direto no processo metabólico. A outra via é utilizar ela, a glucosa, como fonte de energia para a própria célula, que é para a produção de material genético. Aqui é o ADN e o ARN. Essas três vias são importantes saber. Outra coisa também, bem aqui. As células que conseguem armazenar glucógeno, sim ou sim, são somente dois tipos de células no nosso corpo que conseguem armazenar glucógeno. Músculo, não é qualquer músculo. Estriado, esquelético e fígado. Fígado, importantíssimo. Ela até colocou uma estrelinha. Então, o fígado, nossos hepatocitos, uma das funções dele é guardar essa glucosa em forma de glucógeno, armazenar. Degradar a glucosa, todas as células irão conseguir. Todas as células do nosso corpo vão conseguir degradar essa glucosa. Por quê? Porque ela é fonte de energia para qualquer célula. Seja uma neurona, seja uma célula renal, seja um hepatocito, seja uma célula muscular. A célula muscular e a do fígado, eles conseguem tanto armazenar quanto utilizar essa glucosa. Essa via da glucosa, para ela ser, no caso aqui, armazenada, ela vai passar por esses processos. O primeiro passo é essa molécula ser fosforilada, certo? O que vai rolar? Essa glucose, a gente vai comer, né? Ela vai sair lá do nosso estômago, vai ser absorvida pelo nosso intestino, vai cair na corrente sanguínea. Tá aqui ela aqui na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai passar para dentro da célula. O que faz ela ingressar na célula? Insulina. Lembra lá que ela só consegue ingressar na célula por conta da insulina. Ou seja, o diabético, ele não é uma pessoa que tem muito açúcar dentro da célula. Ele é uma pessoa que tem muito açúcar no sangue. Por quê? Porque as células não conseguem, no caso o pâncreas, né, ou por algum outro defeito, a depender do tipo de diabetes, ele não consegue colocar essa glucosa para dentro da célula. Então, por isso que a pessoa precisa aplicar a insulina para que a célula consiga utilizar. Então, beleza. Quando a glucose ela entra na célula, essa glucose ela vai ser fosforilada. Então, ela passa de glucosa
ela passa de glucosa para glucosa 6-fosfato, certo? Essa glucosa 6-fosfato, se ela quiser virar glucógeno, que é a forma de armazenamento, a gente vai fazer uma glucógeno gênesis. Glucógeno é para onde a gente quer ir e Gênesis é de criação. Lembra lá da Bíblia. Gênesis, criação, lisis, quebra. Então, se eu estou fazendo uma glucógenogênese, eu estou fazendo a criação de um glucógeno a partir da glucosa. Se eu quero utilizar a energia que estava armazenada em forma de glucógeno pela célula, eu vou precisar fazer a quebra desse glucógeno que estava armazenado. Então, eu vou fazer uma glucógenolisis. Aqui, ó, glucógeno fica armazenado no músculo esquelético e fígado. Essa via da glucose aqui é para a utilização dela para a célula como fonte de energia, certo? É para a degradação dessa glucose. Bem aqui em cima, quando a gente fala de degradar a glucose, aqui a gente vai ter ou glucógeno gênesis ou então glucógeno lisis. E aqui, quando a gente fala de degradar a glucosa, a gente está falando de quebrar essa glucosa, que vai ser um processo chamado glucólisis. Gluco de glucosa, lisis de quebra. Que é exatamente esse processo aqui. Ele vai degradar a glucosa para ser utilizada pela mitocôndria e gerar ATP. Eu vou explicar aqui agora como vai funcionar. Como eu falei anteriormente, é uma via essencialmente aeróbica, ou seja, necessita de oxigênio. A glucosa ingressou na célula, essa glucosa ingressou na célula, foi fosforilada para a glucosa 6-fosfato e agora ela vai ser quebrada. Ela vai ter o quê? Uma glucólise. Essa glucosa, quando ela sofre o processo de glucólise, ela vai ser quebrada em piruvato. Esse piruvato vai ser utilizado pela mitocôndria. Presta atenção nesse triângulo amoroso bem aqui, ó. Esse piruvato, ele vai ser utilizado pela mitocôndria se você tiver em presença de oxigênio. Se você tiver em ausência de oxigênio, se você tiver em uma via... Oi? Caiu uma dessas sobre a presença de oxigênio. Caiu, exatamente. Se você tiver em um meio que seja anaeróbico, esse piruvato, ele não vai para a mitocôndria, ele vai para o seu último, para a última, como é que chama? Para a última via, para a última molécula da via, que é a do ácido lático, certo? Aqui, ó. Com a presença de oxigênio, o metabolismo de glucólises para no produto piruvato, que é o quê? O penúltimo produto. Então, ela pode perguntar, se a gente tiver em presença de oxigênio, em que produto para a via da glucólise? A via da glucólise, professora, vai parar no piruvato, em presença de oxigênio. E esse piruvato vai ser utilizado pela mitocôndria. Caso seja em uma via anaeróbica, ou seja, ausência de oxigênio, ela vai até a degradação do seu produto final, que é o ácido lático. O ácido lático é o que produz na gente a cãibra.
aqui ele está explicando a questão da utilização da glucosa para formação do ATP. Glucosa foi fosforilada em glucosa 6. Como ela é fosforilada, ela ganha fosfato, ou seja, glucosa 6-fosfato, vai sofrer uma quebra da glucosa e vai se transformar em piruvato. Esse piruvato, como é um meio presente de oxigênio, esse piruvato ele não vai ser degradado em ácido lático, ele vai lá direto para a mitocôndria. E a partir disso aqui a gente começa a via da fosforilação oxidativa, que é para fazer o ATP. Isso daqui não caiu, eu acho que ela não vai pedir. Isso aqui despenca. Transporte de membrana. Existem dois tipos de transporte, passivo e ativo. O transporte passivo, a gente já sabe que ele é o transporte de boa, não gasta ATP. E o ativo, ele é um cara mais energético, ele gasta ATP. O transporte passivo, ele pode ser dado por difusão simples ou facilitada. Essa difusão simples é por meio de gases, como eu falei anteriormente, gases, né, oxigênio, CO2, ou moléculas que sejam lipossolúveis, que sejam apolares. Essas moléculas elas conseguem transitar do meio intra para o extra ou do extra para o intracelular. A difusão facilitada ela vai ser parecida com a difusão simples por proteína integral. Qual vai ser a diferença entre uma e outra? É que a difusão simples por proteína integral, ela não necessita estar saturada, certo? Já a difusão facilitada, ela também se dá por meio de proteínas integrais, só que essas proteínas agora, elas precisam estar saturadas, necessitam estar saturadas. O que isso quer dizer? Na difusão simples, que ela não precisa estar saturada, vai chegar as moléculazinhas e vai passando. Vai chegando e vai passando, certo? E vice-versa, de dentro para fora ou de fora para dentro. Onde for chegando aqui as moléculas, ela vai chegando e vai passando, vai chegando e vai passando. A difusão facilitada, ela vai precisar estar saturada, porque ela vai precisar ter várias moléculas, a quantidade exata não é necessário saber, mas tipo assim, vamos supor que ela precise aí dessas 6 moléculas. Ela só vai abrir a porta depois que tiver 6 pessoas do lado de fora. Entendeu? 6 moléculas. Então, juntou 6 moléculas, ela abriu e deixou a galera entrar. Entendeu? A diferença é somente essa. Então, recapitulando. Transporte passivo. Difusão simples e difusão facilitada. São as difusões. Quando a gente fala de transporte passivo, vão ser as difusões. Simples ou facilitada. Simples pode ser através da bicapa lipídica, que são as moléculas que passam mesmo normal, ou as moléculas que precisam de uma proteína, como por exemplo a água. A água passa por uma proteína, só que ela não precisa estar saturada, entendeu? Ela passa pelas aquaporinas. A difusão facilitada, ela vai também fazer parte das proteínas integrais, só que ela precisa estar saturada. A diferença é somente essa. Transporte ativo, a gente vai ter ele primário e secundário. Transporte ativo, a gente já sabe que ele gasta ATP. O transporte ativo primário, a gente já lembra logo de cara das bombas, que é quem? Bomba de sódio e potássio e bomba de hidrogênio, que são esses aqui que vão regular os íons lá da célula.
3 sódio para fora, 2 potássio para dentro. Recapitulando lá o que ela falou. Na mais, K mais. O Na tem 3 coisas. Então, vão ser 3 moléculas para fora. E o K mais tem 2, 2, vão ser 2 moléculas para dentro. Então, a bomba de sódio e potássio joga 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. O secundário vai ser em relação ao cotransporte e o contratransporte. É bem simples, mas muita gente confunde por quê? Ambos vão gastar energia, certo? Imagina que tu tem 2 moléculas. Imagina que tu tem aqui a porta da sala, né? A porta da sala. E tá eu, Ivo, e outra pessoa. Aqui. Quando a gente vai passar pela porta da sala, eu, Ivo, abro a porta da sala e nós dois passamos. Eu e essa outra pessoa. Quando a gente abre a porta da sala e nós dois passamos no mesmo sentido, isso é um cotransporte, ou seja, é um cooperador. Eu, Ivo, gastei o ATP e o outro bonitão aqui passou junto comigo no mesmo sentido. Ou seja, isso é um cotransporte. O contratransporte é quando a gente tem 2 pessoas, só que agora elas vão passar em sentidos opostos e somente uma novamente vai gastar o ATP. Ou seja, tá eu e a outra pessoa, eu abro a porta para passar, a outra pessoa passa no sentido contrário e eu gastei a energia e ela aproveitou para passar. É somente isso. Ou seja, 2 produtos viajam na mesma direção e um gasta ATP. Contratransporte, 2 produtos viajam em direção oposta e só um gasta ATP. É bem simples a diferença entre transporte e contratransporte. Até aqui, tranquilo? Vocês têm alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma coisa para falar? Deixa eu ver de boa aí. Beleza, bora lá. Potencial de ação. Essa parte aqui é interessante, a gente se confunde. Potencial de ação, quando a gente fala de potencial de ação, a gente está falando da ativação da célula, certo? Então, o potencial de ação, para você gravar, é literalmente isso. Potencial de ação é quando a gente ativa a célula. O umbral de excitação, quando a gente fala de umbral de excitação, troca essa palavra aqui por limite. O limite de excitação é a eletricidade mínima que a célula necessita para se ativar. Esse ativada significa despolarizar. Lembra lá que quando ela está desativada, quando a célula está desativada, significa que ela está eletronegativa ou polarizada, também pode-se dizer isso. Ou seja, quando a gente despolariza, ela vai ser o quê? Ativada. Então, essas cargas que antes eram negativas, todas vão para positivas. Por quê? Porque ela recebeu um estímulo, certo? Ela recebeu um potencial de ação para ativar essa célula. E ela superou esse umbral e se ativou e despolarizou. Espiga. Espiga é a eletricidade máxima. Lembra lá que a célula cardíaca ela vai de menos 90 para mais 35? Esse mais 35 é o potencial espiga dela, ou seja, é o máximo
de eletricidade que essa célula consegue gerar a partir desse câmbio, né, dessa mudança de íons, de negativo para positivo. Eletricidade máxima. Umbral de excitação, né, ou limite de excitação é a eletricidade mínima para ser ativado. Polarizado, é o que eu estava falando agora, é quando a célula está em repouso. Ela tem muita carga negativa dentro. Despolarizado é quando ela está em um estado eletropositivo, ou seja, tem cargas positivas. Repolarização é quando você volta de positivo para negativo, ou seja, tu vai repolarizar, ou seja, ela vai ficar repolarizada, sacou? Tipos de potencial de ação. A gente sabe que a gente tem o espiga e o meseta. Espiga, a gente vai ter músculo esquelético e neurônio. O estímulo para esse músculo vai ser a acetilcolina, que é uma proteína, né? Que seria, no caso, aquele neurotransmissor. Então, vamos lá. O tipo espiga, a gente só vai ter 3 fases, que é o quê? Despolarização, repolarização e repouso. Então, se ela jogar na questão aberta lá para vocês, descreva para mim as fases do potencial tipo espiga. Professora, consiste em 3 fases. Aí tu coloca lá, fase 1, 2 pontos, despolarização. O que a gente tem na despolarização? Entrada de sódio. Lembra lá quando eu falei que a célula estava eletronegativa, ou seja, ela tinha menos 90 milivolts. Imagina que esses menos 90 milivolts seriam como se fossem menos 90 elétrons. Ou seja, se a gente coloca carga positiva, ele vai fazer o quê? Subir. Menos 90, menos 89, menos 88, até chegar no zero e ir para o positivo. Quando ele atinge esse potencial espiga, quando atinge esse potencial espiga, ela automaticamente entra na fase de repolarização. Por quê? Porque o espiga é o limite máximo que aquela célula consegue chegar de excitação, de eletricidade. Ela não consegue passar daquilo ali. Então, quando ela atinge aquele topo, ela volta para o repouso, que é o que? Segunda fase, de repolarização. O que a gente tem na primeira fase? Entra sódio na célula. Esse sódio que entra na célula, que antes estava eletronegativa, quando ele entra a carga positiva dele aqui, ela vai ficar toda positiva, ela vai despolarizar. Para ela repolarizar, quem sai não é o sódio, quem sai é o potássio. Ou seja, o sódio ficou dentro da célula, e o potássio foi para fora por conta do canal. E agora, quem vai reorganizar esses íons, colocar os 3 sódio para fora e os 2 potássio para dentro, vai ser a bomba de sódio e potássio. Alguém tem alguma dúvida aí sobre isso? Isso que é importante. Se ficou aí alguma dúvida, fale agora, o cálice para sempre. Potencial de ação do tipo meseta. Meseta a gente só vai ter, sim ou sim, no coração, cardiomiocito. Por quê? O coração, ele precisa da fase meseta para ter um certo atraso nessa contração. O
que é o quê? Quando a gente vem da fase de repouso, que seria a nossa fase 4, a gente vai ter fase 4 tanto aqui quanto aqui, né? Só que o bizu da parada vai rolar, nesse intervalo de tempo bem aqui, ó, nesse quadrado. A gente vem de um repouso, certo? Ou seja, potássio dentro da célula, sódio fora da célula, tudo organizadinho ali. De onde que vem esse estímulo? Porque agora ele estava em repouso, mas veio um estímulo. E o coração não recebe estímulo da acetilcolina. Ele recebe estímulo do nódulo sinusal. Bizu, quando ela for falar, descreva para mim o potencial do tipo meseta. Professora, fase 0, que é a nossa primeira fase. São 5 fases. 0, 1, 2, 3 e 4. Né? 1, 2, 3, 4 e quinta fase. 0, 1, 2, 3, 4. Na fase 0, a gente tem a despolarização, que é o quê? A entrada de sódio na célula. Por quem? Pela despolarização, né? Pelo potencial de ação do nódulo sinusal. Então, quando a gente despolariza, a gente tem novamente entrada de sódio, que é carga positiva, e essa célula ela vai atingir o seu limite máximo, que se chama espiga. Quando ela atinge esse limite máximo, a gente tem o fechamento desses canais de sódio, certo? E abre potássio. Fase 1. Na fase 1, a gente vai chamar de repolarização temprana, que é quando ele abre o canal de potássio. Presta sempre atenção que o sódio ele só sai pela bomba de sódio e potássio. O bonitão fica sempre lá dentro da célula. Quem abre o canal para sair é sempre quem estava dentro já da célula. Então, fase 1 vai sair potássio. Na fase 2, a gente vai ter o potencial do tipo meseta. Essa fase 2 é a meseta, que é quando a gente tem fechamento dos canais de potássio e a abertura dos canais lentos de cálcio. Os canais de potássio, a gente viu aqui no potencial do tipo espiga, que quando a gente coloca para sair o potássio, quando ele sai potássio, ele faz o quê? Despenca de uma vez, ou seja, ele desce muito rápido. E no coração, a gente quer esse tempo de meseta, que é dessa fase 2. Está vendo que ele está descendo bem de forma blanda? Por quê? Porque ele fecha o canal de potássio e abre o canal de cálcio lento. Ou seja, a célula continua repolarizando. Por quê? Porque continua saindo carga positiva, só que não é a carga positiva igual o potássio, que repolarizou de forma rápida. Por isso que ele vai devagar. Na fase 3, a gente tem a repolarização tardia, que é quando a gente fecha os canais que estavam abertos de cálcio e abre novamente os de potássio. Aí quando a gente abre o de potássio, ela faz o quê? Ó? Despenca de novo. Aí cai na fase 4. Só que lembra novamente que o potássio, ele estava indo para onde? Para fora da célula. E o sódio ficou dentro da célula. Então, quem vai reorganizar isso, no caso, 3 sódio para fora, 3 Na para fora e 2K para dentro. Vai ser a bomba de sódio e potássio. Ficou alguma dúvida sobre esse potencial aí do tipo meseta, alguma coisa que vocês queiram falar? Não tá aparecendo contra. Sim, ficou de boas. Período refratário. O período refratário, ele vai ser dividido em 2, absoluto e relativo. O período refratário absoluto é quando essa célula ela não consegue receber um novo estímulo, que é o quê? Quando ela está no repouso e ela despolariza,
ela não consegue receber outro estímulo para despolarizar, entendeu? Ela não consegue receber outro estímulo para despolarizar, ela tem que esperar a repolarização, ela tem que esperar a repolarização, e nessa repolarização aqui é que ela consegue receber um outro estímulo. Então, do lado de cá vai ser absoluto e do lado de cá vai ser relativo. Por que relativo? Porque ele pode receber um novo estímulo e despolarizar. A diferença entre relativo e absoluto é só essa. Absoluto, a célula não consegue receber um novo potencial, no caso, durante o potencial de ação, não consegue receber um novo estímulo, e no período refratário relativo, ela consegue sim receber um novo potencial de ação, um novo estímulo. Ivo, no relativo, para acontecer, precisa de um potencial maior do que já tinha sido antes? Ele precisa de um potencial supra-umbral. Uhum. Aqui, ó. Imagina que essa linha vermelha aqui, Damar, vai ser o teu umbral, Sim. certo? Para você estimular a célula a ponto dela despolarizar, ela necessita de chegada de um estímulo, seja ele, vamos supor, nesse caso aqui, a entrada de sódio, né, que a gente está falando do coração. Então, Sim. se entrar pouco sódio, ele não vai atingir esse umbral. Se entrar pouco sódio, ele vai vir bem aqui e vai baixar. Por quê? Porque a bomba de sódio e potássio vai reorganizar os íons. Sim. Se entrar muito sódio e ele ultrapassar esse umbral, ela vai despolarizar. Despolarizar. Pois é. Quando ela volta na repolarização, se entrar sódio acima do umbral, ela vai despolarizar novamente. Entendi. Entendeu? Ou seja, no período refratário relativo, o estímulo para ela despolarizar novamente tem que ser, sim ou sim, supra-umbral. Tá bom. Ah, outra coisa, só um pontozinho importante. Supra-umbral, ela vai despolarizar. Se a célula estiver repolarizando e ele baixar do umbral, ela também já não consegue receber um outro estímulo. Ela vai repolarizar, organizar os íons e vai receber outro voltar estímulo. vai ter que hiperpolarizar para depois Exatamente. despolarizar de novo. Exatamente. Tecido muscular, a gente sabe que vai ter 3 tipos, né? Os estriados, que vai ser esquelético e cardíaco, e o músculo liso. Liso porque ele não possui estriações. E aí, esse músculo estriado esquelético, ele vai ter controle voluntário. É o único que você consegue mandar o comando lá do sistema do cérebro para mexer a mão ou para falar ou qualquer coisa do tipo. O músculo cardíaco e liso, o estímulo para eles vai ser involuntário. Vai ser quando você precisar de fato, Ivo. entendeu? E o corpo vê isso. Ivo. Oi. Perdão, tem como tu voltar aí de novo? Eu não entendi. Não, do músculo. Ah, aqui? Sim. A gente tem os 3 tipos de músculos, que vão ser o estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso. O nome dele é liso porque ele não possui estriações. É só por isso. O esquelético vai ser o único que vai ter controle voluntário. É o único que a gente consegue controlar quando a gente quer, ou seja, ele é voluntário. O involuntário é como no exemplo do coração. Tu não controla se tu quer o teu coração bater rápido ou devagar. Quem vai controlar isso aí vai ser teu sistema simpático e parasimpático. Mas não é tu que quer fazer isso. O liso, ele também é involuntário. Como que ele vai ser ativado? Ou por frio ou por estiramento. Acho que esse aí caiu na prova. Caiu. Esse estiramento aqui nada mais é do que, sei lá, quando chega um bolo alimentar.
quando chega um bolo alimentar no teu intestino, ele automaticamente ativa os teus movimentos peristálticos para que esse bolo possa ir até o teu intestino grosso, vire matéria fecal e tudo mais. Sacou? Esse vai ser o teu estímulo para o músculo liso. E no caso do frio, a gente sabe que a gente tem músculo liso não só no intestino, mas também nos nossos vasos sanguíneos. Ou seja, esse músculo liso dos vasos sanguíneos, lembra lá quando a gente vai tomar banho de manhã cedo na água fria, que a mão fica branca? Aquilo ali é porque o teu músculo recebeu um estímulo frio e ele fez o quê? Vasoconstrição. Por isso que a mão fica branca, sem sangue. É literalmente isso. Só para vocês associarem aí com o dia a dia. Isso daqui tem que saber, sim ou sim. Membrana plasmática vai se chamar sarcolema. Toda vez que vocês verem o prefixo sarco, tá ligado a músculo. Então, sarcolema é a membrana plasmática do músculo. Sarcoplasma, citoplasma do músculo. Retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático do músculo. E o túbulo T vai ser uma invaginação do sarcolema. Quem é o sarcolema? Da membrana. Esse túbulo T é como se a gente viesse a membrana tá vindo aqui, ela faz isso, ó, invagina. Entendeu? Continua sendo membrana, só que é uma invaginação. Por que que existe o túbulo T? Qual é a função desse bendito? Ele existe para que ele possa conseguir despolarizar regiões mais profundas do músculo. Ou seja, imagina que a gente está vendo o músculo assim, ó. Vão existir fibras que vão estar aqui na ponta, fibras musculares que vão estar aqui na ponta e vão ter fibras que vão estar mais aqui no meio. Então ele precisa dessa invaginação para ir buscar essas fibras lá no meio. Entendeu? Só que isso é a nível microscópico. Então, só caráter de entendimento mesmo para que ele funciona e o que ele é. Que é uma invaginação do sarcolema. Sarcômero. Caiu também na prova. Unidade contrátil do músculo, né? Das células musculares. O sarcômero é a unidade contrátil das células musculares. Está formado como filamentos finos, né? Filamentos delgados de actina e filamentos grossos de miosina. A miosina ela é fixa. Ela é fixa e ela faz mover a actina. A actina é móvel. Ou seja, a miosina é fixa e puxa a actina. A cabeça da miosina puxa a actina. A miosina é fixa. Filamentos de actina. Está composto, né, por actina, que é uma proteína, composto por tropomiosina, que seria essa proteínazinha aqui verde, essa daqui, ó, que se enrola na actina, e a gente tem o complexo das troponinas, que é a troponina T, C e I. A tropomiosina, ela vai inibir esses sítios de união da actina. Imagina que os sítios de união, eles estão aqui embaixo, ó. Imagina que os sítios de união da actina estão aqui embaixo e a tropomiosina está passando por cima. Está passando por cima. Quando a gente tem a chegada do cálcio, essa tropomiosina ela vai se desplazar, ou seja, ela vai mudar de lado e vai deixar esse sítiozinho
aberto lá, exposto. Como que isso vai acontecer? Esse complexo das troponinas é fácil de entender. A troponina T significa que ela vai se unir à tropomiosina. A troponina C vai se unir ao cálcio que entra na célula. E a troponina I vai inibir a tropomiosina de mudar de lugar. Isso aqui eu vou falar um pouco, mas eu não lembro de nenhuma questão na prova sobre isso. A gente tem esse estímulo saindo, né, da nossa neurona, passa pelo axônio e vem nesse botão axonal. Esse botão axonal é onde ele vai... Imagina que isso daqui é o músculo estriado esquelético e o estímulo para a contração do músculo esquelético é quem? A acetilcolina. Então imagina que bem aqui tem várias moléculas de acetilcolina sendo despejadas aonde? Na hendidura sináptica, que é o quê? Que é esse espaçozinho aqui, ó. É esse espaçozinho. Então é fácil. Região pré-sináptica, que é o botão axonal. Região pós-sináptica, que é aonde? Na célula. Aqui já é a célula, ó. Aqui já é a célula, então aqui é o meio intracelular. E essa região aqui que a gente tem é a nossa fenda sináptica ou hendidura sináptica, como vocês queiram chamar. Aqui, ó, vamos lá. A gente tem o botão axonal e essas vesículas aqui, ó, vão ser de acetilcolina, né, que vai ser liberado. Essa acetilcolina, quando ela é liberada, ela vem se unir nesse receptor aqui, ó. Ela se une a esse receptor. Quando ela se une ao receptor, lembra lá que a acetilcolina, ela é o estímulo em si para que a célula despolarize. E para essa célula despolarizar, o que a gente tem? A entrada do sódio. Então, com a chegada da acetilcolina, esse sódio vai ingressar na célula. Quando ele ingressa na célula, lembra lá que ela está o quê? Eletronegativa. Ou seja, ela está polarizada. Imagina que isso aqui é tudo carga negativa. Quando entra o sódio ele é carga positiva. Então, tudo isso aqui vai ter uma onda de choque elétrico. Literalmente. Uma onda de choque. Essa onda de choque vai fazer com que a célula faça o quê? Despolarize. Nessa despolarização, a gente tem a saída do cálcio. De dentro do retículo para fora do retículo. E quando ele sai do retículo, acontece isso bem daqui que eu disse para vocês. O cálcio se une à troponina C, a troponina I, que antes estava inibindo, não vai mais inibir, e a tropomiosina
vai deixar o sítio de união da actina exposto para que venha lá a cabeça da miosina e se una para poder dar o golpe de força. Passo 1. Bora aqui, vou ler esse passo 1 aqui. Liberação da acetilcolina na região pré-sináptica. A acetilcolina se une ao receptor, abre os canais de sódio, né? Esse sódio vai gerar o potencial de ação que viaja facilmente pelo túbulo T, que é o que? A invaginação do sarcolema, caso ela pergunte. E o passo 5 é que se ativa esses receptores aqui, ó, que se chama receptor de rianodina, que está presente na... Imagina que esse retículo, ele tem uma membrana, e na membrana do retículo você tem esse receptorzinho aqui, ó, que se chama receptor de rianodina. E aí, quando ele se une, libera o cálcio. O passo 6 é que o cálcio no sarcoplasma, a gente sabe que o sarcoplasma é o citoplasma do músculo. Então, esse cálcio ele vai se unir à troponina C, né, para poder completar o processo de contração. Começar, na verdade, o processo de contração. Eu vou já vir direto para esse slide aqui, só para vocês entenderem como é que funciona o processo de contração. Depois que o cálcio entrou, que ele se uniu à troponina C, a troponina I, que antes estava inibindo, agora já não está mais, certo? Agora ele vai entrar o quê? A cabeça da miosina vai puxar a actina. Por quê? O sítio de união da actina que estava inibido, agora já não está mais, ele está exposto. Porque a tropomiosina saiu de cima, entendeu? Ele está exposto. Só para vir a cabeça da miosina e se unir e puxar a actina. E aí o que que vai rolar agora? A cabeça da miosina, isso aqui é importantíssimo, cara. A cabeça da miosina ela vai utilizar o ATP como fonte de energia. Só que quando ela está unida com ATP, ou seja, miosina mais ATP, a gente não tem união. Olha que engraçado, a gente não tem afinidade pela actina. Isso que a professora Noélia estava falando, teve gente que não entendeu sobre união débil, união forte, e ela pode ser que pergunte. Então, a gente não tem nem união quando ele está unido a ATP. Ele vai fazer o quê? Hidrolisar esse ATP, vai transformar, né? O ATP vai transformar em ADP mais fosfato, ADP mais fosfato, e depois ele vai se unir à cabeça da miosina com a actina. Quando a gente une a cabeça da miosina com a actina, a gente já vai ter agora miosina mais ADP mais fosfato, que é isso aqui, ó, miosina, ADP e fosfato. Quando a gente tem a união desses três, a gente tem o quê? Uma união débil. Então grava isso. Se quiser até tirar print, ó, isso aqui, ó, miosina mais ADP mais fosfato, união débil. Miosina mais ATP não tem afinidade pela actina, ou seja, não tem união. O próximo passo vai ser o golpe de força. Quando que acontece esse golpe de força? Quando a cabeça da miosina libera o fosfato. Então, bem aqui, ó, ela está unida. Bem aqui ela está unida a ADP, né, mais fosfato. Só o fato dela expulsar esse fosfato faz com que essa cabeça da miosina dê o golpe de força. Ou seja, ela utiliza esse fosfato que ela jogou fora para dar o golpe de força. Que seria esse passo aqui, ó. Quando ela joga o fosfato fora,
a cabeça da miosina dá o golpe de força. E aí, depois que ela dá o golpe de força, ou seja, ela gastou aquela energia, ela precisa pegar uma energia nova. Aí ela pega outro ATP. E quando ela pega outro ATP, o ciclo volta para o começo. Ela já não tem mais união, aí ela quebra o ATP, união débil. Quando ela solta esse fosfato e fica só miosina com ADP, ela tem a união forte. Por que a gente chama de união forte? Porque ela consegue dar o golpe de força. Ficou alguma dúvida? Quer que eu explique de novo? Isso aqui tem que saber. Ficou alguma dúvida aí? Alguém não entendeu como que faz? Pode parecer que é muito passo a passo, mas depois que entende como funciona, aí tira de letra, é tranquilo. Ai, isso é muito complicado. Grava isso bem daqui que vai dar certo. O quê? Vou escrever bem aqui. Passo 1 vai ser pegar ATP e hidrolisar. O teu passo 2 vai ser unir com a actina. União, cabeça de miosina com actina. Lembra que ele hidrolisou aqui, né? Eu vou botar bem aqui. Vou botar ADP mais fosfato. Pronto. União da cabeça de miosina com actina. Passo 3. No passo 3, agora, a gente... Tudo bem que aqui ela botou 6 passos, né? Mas foi, tipo assim, é como se ela tivesse ampliado o que acontece em todos os passos. Mas o que acontece de fato é esse aqui, que é o que vocês precisam entender para poder explicar e saber como funciona. Depois que ela hidrolisa, ela vai utilizar agora essa energia aqui, ó, que foi hidrolisada. Então ela solta. Ela vai soltar o fosfato. Aí. Resumidamente é isso. É o que tu precisa saber. Passo 1. A cabeça da miosina pega o ATP, só que ele não tem afinidade. Que é isso aqui, ó. Aí ele vai fazer o quê? Pega esse ATP e hidrolisa em ADP mais fosfato. Esse ADP mais fosfato ele vai se unir à cabeça da miosina com a actina. União débil. E o terceiro passo é quando ele solta esse fosfato e ocorre o golpe de força, que a gente tem o quê? Uma união forte. Conseguiu entender agora?
Sim. Tipos de contração. O tipo de contração muscular, a gente vai ter dois tipos, o isotônico e o isométrico. Isotônico é quando a gente faz o acortamento sem intenção. Ou seja, quando tu levanta e abaixa o teu braço, quando tu levanta e abaixa o teu braço, tu tá fazendo um movimento, uma contração muscular isotônica. Ou seja, tu tá acortando o teu músculo, tu tá encurtando a fibra muscular, né, o sarcômero, só que sem tensão. O isométrico é quando você fica em isometria. Exemplo de isometria, quando a gente faz a prancha lá na academia para abdômen, ou quando a gente faz cadeira, que a gente chama de cadeirinha, né? Que fica na parede com a perna em 90 graus, que a gente fica sem peso nenhum, só ali por 1 minuto, aquilo ali é isométrico. Ou seja, você coloca a tensão no músculo, mas sem fazer o encurtamento da fibra. Essa é a diferença. Isso aqui ela pode perguntar. Fibras rojas e fibras blancas também pode cair. Não lembro se caiu nessa prova, mas é importante saber. Tudo que aqui tem muito, aqui tem pouco. É sempre o contrário. Então, tipo assim, se aqui tem muita mioglobina, aqui tem pouca mioglobina. Muito oxigênio, pouco oxigênio. Muita mitocôndria, para quê? Para a produção de ATP. Aqui já tem pouca mitocôndria para a produção de ATP. Aqui vai suportar a fadiga, no caso do esporte aeróbico. E aqui suporta força, no caso do esporte anaeróbico. Exemplo disso. Lembra lá que a carne da galinha, a carne do frango, ela é branca. Ela é uma fibra branca. Ela é uma fibra branca. E a galinha, ela não consegue voar por muito tempo. Ela consegue levantar voo, entendeu? Mas ela não suporta a fadiga. Não é uma fibra que suporta a fadiga como a fibra vermelha, a fibra roja. Tu pode usar esse exemplo aqui, ó, da musculação de fibra branca e da corrida ou maratona, no caso da fibra roja. Quanto mais mioglobina a gente tem, maior a nutrição do músculo, certo? Mais oxigênio. Se você tem mais oxigênio, você automaticamente vai ter uma maior atividade na mitocôndria. E com uma maior atividade na mitocôndria, você vai ter mais ATP para a célula poder gastar lá à torta e à direita. Tecido muscular liso. Diferente do cardíaco e do estriado esquelético, o músculo liso ele vai apresentar algumas particularidades, como, por exemplo, a relação dos sarcômeros, que eles vão estar organizados de forma oblíqua. No músculo estriado cardíaco e no esquelético, os sarcômeros eles estão organizados assim, ó, de forma lineal, não é isso? Eles estão organizados assim, de forma lineal. Aqui não. Aqui eles vão estar organizados de forma oblíqua. Ele vai estar organizado assim, ele vai estar organizado assim, ele vai estar organizado assim, transversal. Por que que ele faz isso? Porque essa célula, diferente do o músculo estriado esquelético, ele vai se contrair nesse sentido aqui, ó. Para cá e para cá. Por quê? Porque ele vai encurtar o tamanho desse músculo. Ele vai diminuir o tamanho desse músculo.
E na célula muscular lisa, ela vai ser oblíqua pela organização do sarcômero. Por ela ser oblíqua, essa célula ela vai contrair em todos os sentidos. Assim, assim, assim. Então, ao invés dela ficar desse tamanho aí, ela vai ficar assim, ó, menorzinha. Porque ela vai ficar contraída. Ela vai se contrair em todos os sentidos. Isso é o que permite a gente ter os nossos movimentos peristálticos. Agora, bora lá para a parte fisiológica da coisa, que é o que acontece dentro da célula. Essa célula muscular lisa, lembra lá que na esquelética e na cardíaca a gente tem os túbulos T, que são as invaginações da membrana. No caso aqui da célula muscular lisa, a gente tem essas pequenas cavidades aqui, ó, que se chamam cavéolas. Essas pequenas cavidades vão ter a mesma função do túbulo T, que é o quê? Permitir que os sarcômeros que estão mais para o centro da célula, né, na região mais profunda da célula, também sejam afetados por essa despolarização. Ó, essa aqui é a forma do sarcômero da célula muscular lisa. Mas isso aqui não vai cair, não. A diferença, ó, entre um e outro, pode ser que ela pergunte, né? Ou pode ser que não. Espero que não. O músculo estriado esquelético, como eu estava falando, a gente tem um túbulo T. No músculo liso, a gente vai ter as cavéolas. O sarcômero vai estar organizado de forma oblíqua. E no outro, a gente vai estar organizado de forma paralela. Para se ativar, a gente vai precisar do neurotransmissor, acetilcolina, e do músculo liso. Não nada sobre isso, desse músculo liso e estriado? Cara, eu não me lembro de ter caído. Não me lembro de ter caído. Mas nunca se sabe, né? Vai que ela bota uma questão. O músculo liso... Oi, pode falar. Eu pergunto se tu recorda o que caiu muito de músculo. Porque como eu tô muito fraca em músculo, eu não lembro se o que caiu ou o que não caiu de músculo, entendeu? Entendi. Eu acho que eu mandei para vocês aí a prova da fila 2. Tá, depois eu vou dar uma olhadinha. Dá uma olhada bem aí no WhatsApp, que eu posso ver aqui se caiu alguma questão, que aí a gente pode fazer. A gente termina aqui e depois a gente vê, né? Sim, pode ser. Aí vamos lá. O músculo liso, como eu estava falando, o mecanismo de ativação dele, né, para gerar aquele potencial de ação, pode ser químico, por neurotransmissor, ou pode ser por frio e estiramento. No caso, seria pela aquela questão lá da vasoconstrição, que eu te falei até da água. O músculo liso, despolarização, abre canal de sódio também, igual que o esquelético. Esse exemplo também aqui é interessante, ó, da acetilcolina. A acetilcolina, acetilcolina não, Jesus. A adrenalina, a depender de onde o receptor em que ela se encaixe, ela vai permitir diferentes tipos de ação, né?
Se ela tiver no receptor do músculo liso do vaso sanguíneo, ela vai ser um estimulante. E se ela tiver no músculo liso do tubo digestivo, ela já vai ser um bloqueador. Isso quer dizer que ela bloqueia a vasoconstrição, quando fala de bloqueio. E estímulo é porque ela faz a vasoconstrição, que é o quê? A despolarização da célula. Contração do músculo liso, substâncias. Cadê? Aqui. Vamos lá. Contração do músculo liso. O músculo liso vai chegar à questão do estímulo, né? Que pode ser frio, pode ser por estiramento. Vai abrir esses canais de sódio. Quando cair o sódio, vai despolarizar. Essa despolarização vai permitir duas coisas: o ingresso de cálcio extracelular e o cálcio intracelular, que sai do retículo sarcoplasmático. Então, caso a professora pergunte a origem do cálcio nas células, a origem do cálcio na célula lisa, muscular lisa, ela vem de origem extracelular e origem intracelular, do retículo sarcoplasmático. Eu até anotei bem aqui, vou até dar zoom se vocês quiserem tirar print. Te digo já. Aqui, ó. O músculo esquelético, ele só vai ter uma fonte, né, que é do retículo sarcoplasmático, das vesículas lá do retículo sarcoplasmático. O músculo cardíaco, ele vai ter duas fontes. Uma fonte vai ser do retículo sarcoplasmático e a outra fonte vai ser do próprio sangue que passa por ele. Ele vai conseguir captar esse cálcio e colocar para dentro da célula. O músculo liso vai ter uma parte que vai ser do retículo e outra também extracelular. Aqui. Agora, contração do músculo liso. A contração do músculo liso, quando a gente tem a chegada do estímulo, a entrada do sódio, despolariza. Toda vez que entrar sódio na célula, vai despolarizar. Essa despolarização vai permitir a entrada do cálcio, né? Esse cálcio ele vai se unir à calmodulina. Quando ele se une à calmodulina, ele vai formar um complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo vai ativar essa enzima bem aqui, miosinquinase, e essa enzima vai ajudar a hidrolisar o ATP, ou seja, ela vai ajudar que a cabeça da miosina quebre o ATP em ADP mais fosfato. Entendeu? Então, só recapitulando. Às vezes pode parecer muito passo a passo, mas depois que... Eita, porra. Mas depois que a gente entende, fica mais de boa. É porque tem que treinar mesmo. Enfim. Com a chegada do estímulo, vai ingressar sódio. Esse sódio permite a despolarização da célula. Então, se a célula antes estava eletronegativa, ela vai estar agora eletropositiva. Essa despolarização permite com que o cálcio entre na célula, né, do meio extracelular para o intracelular e do retículo sarcoplasmático também. Essas duas fontes de cálcio vão se unir à calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo ele vai ativar essa miosinquinase. E essa miosinquinase vai ajudar a cabeça da miosina a hidrolisar o ATP em ADP mais fosfato.
E aí, feito isso, entra aquele mesmo outro passo lá, que quando ele hidrolisa o ATP, ADP mais fosfato, que ele joga o fosfato, que ele descarta o fosfato, o que essa cabeça da miosina aqui faz? O golpe de força. Entendeu? Nessa parte aí, a contração é igual. Só basta gravar porque aqui, como intermediário, a gente tem a calmodulina e a miosinquinase. Somente. Vou apagar isso aqui. Mecanismo de ativação no músculo. Esse aqui, ó, mecanismo de relaxação do músculo. Se você tira o cálcio do músculo, esse músculo ele não consegue contrair. Então, você pode eliminar a partir do estímulo, né? Você pode eliminar a partir do estímulo, você pode eliminar a partir do canal de sódio. E o que vai acontecer a nível da célula em si? Se você não, se não tem esse estímulo para a contração da célula, esse canal de sódio ele não vai se abrir. Esse canal de sódio, quando ele não se abre, a gente não tem potencial de ação, ou seja, a gente não tem despolarização da célula. Ou seja, ela vai continuar eletronegativa e em repouso. Feito isso, esse cálcio, ele, ao invés dele entrar na célula para ir para a contração, ele vai sair da célula e voltar para o retículo. Então, vai acontecer tudo o contrário. Não vai ter complexo cálcio com a modulina, porque esse cálcio está indo para fora da célula. Então, vai acontecer tudo o reverso. Aqui, ó, passo a passo. Vocês querem tentar resolver a prova? Quer que eu abra aqui a prova no... Eu acho que seria legal. Então, pronto. Então, deixa eu ver aqui. Mas aí, e cardíaco, a gente vê ou não? Ou não caiu? Acho que caiu, né? Muito. Porque a prova, ela não vai botar daí, essa mesma aí. É o quê? Cardíaca, essa parte cardíaca, tu lembra se caiu muita coisa ou não? Deixa eu ver bem aqui, porque essa prova que eu tenho foi igual a minha. Deixa eu abrir bem aqui. Porque aí... Bom, aqui nem tem nada assim tanto de cardíaco. Teve uma questão aqui de ciclo cardíaco.
Deixa eu ver aqui. Teve uma, duas, três. Caiu bastante. Caiu mais de 5 questões. Sim, cardíaco caiu bastante mesmo. Eu lembro que a Lara agora foi fazer e aí caiu muito cardíaco pra ela também agora esses dias. A gente pode resolver essas questões de cardíaco. Eu acho que seria mais interessante, porque aí, nas questões, a gente consegue confluenciar, entendeu? Do que só ficar, tipo, falando aqui. Aí, se tu tiver alguma dúvida pontual, tipo, Ivo, isso e aquilo outro, aí eu arrocho, entendeu? Sim. Deixa eu abrir bem aqui. Vou abrir a prova aqui pra gente fazer. Ei, ô Ivo, Oi, tu viu aí? Eu consegui botar pra gravar, viu? Aí eu vou subir no beleza, YouTube aqui, depois eu mando pra tu. beleza, fechou. Essa prova amanhã é no horário da aula? Como é que é isso aí? Eles deixam 2 horas pra gente fazer no final do horário. Aí a aula de vocês acaba mais cedo, de quem não vai fazer a prova. Olha teu WhatsApp aí que eu vou mandar um negócio pra tu. Olha aí, manda aí pra tu. Não tão muito boa não, mas é o que temos pra trabalhar. Olha, que nojento. É igualzinho essa que eu tenho aqui, pô. E Ivo, tu deveria fazer de biofísica pra terça-feira também, botar lá no grupo. Imunologia, biofísica, Não, micro. Ivo, faz biofísica, porque biofísica tem mais menos que fisiologia, falei mentira. Fisiologia não. Biofísica é praticamente a mesma coisa que de físio. Eu fui nessa, eu me lasquei todo. Mas é a mesma coisa. Ah, mas tu deveria fazer também, amor. E quando passar na prova, já fazer, porque é só 3 slides de biofísica. Eu acho que o certo seria deixar pra fazer essa festinha com o Axa na hora da recuperatória. Mas não vai ser terça-feira, vai ser no dia do nosso recuperatório. Pronto, na hora, mas tô dizendo assim, na hora que a gente for fazer a prova, entendeu? Era bom, né? Que aí ele fica comendo e tal, tapeando, conversando com o Amigo, mas pessoal. nada pra ele ali, tá? Nem festinha, nem nada, filho. Tu tá pensando. Acaba é complicado. Mas ele falou, eu também fui falar com ele sobre o recuperatório, né? Ele falou que eu não me preocupasse, dizendo ele que o recuperatório é mais fácil do que a prova. Ele não quis dar um risquinho não no quadro, que tu foi perguntar a ele.
Vou só tomar uma água aqui ligeirinho, peraí. Aí ele falou assim, olha, eu não fico porque eu vou falar, saber se os trabalhos valem ponto, como é que é e tal, que eu tenho medo, né, da prova dele, não sei por quê, eu fico travada na prova dele, não consigo nem respirar. Aí ele começou a rir, eu até falei isso, aí ele começou a rir, aí ele falou assim, olha, fica tranquila, porque meus recuperatórios é mais fácil do que a prova. Aí eu falei assim, aí eu não vou ouvir não. Aí ele falou isso. Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquila, que é mais fácil. Mas eu não sei. Aí eu também tive coragem de perguntar como seria, né? Quantas questões abertas, quantas fechadas, mas não sei, deve ser o mesmo estilo, né? Acho que é. Eu acho que é o mesmo estilo. Mas eu tô com muito medo da prova dele. Tenho mais medo da prova dele. Tô muito medo da prova dele. Essa semana aqui, se alguém me ver sorrindo, vai ser uma raridade, que vou estar só o pó. E eu achando que ele ia sair, né? Porque nós somos revalida. Eu Vai achando que ele nada. saía. E ele outro professor para dar aula pra gente. Não, ele falou que só em janeiro que ele vai sair da faculdade. Demora quase um ano mesmo pra chegar o CRM. Ele falou que em janeiro ele falou Pronto. pra mim, claro que acho que ele já vai sair da faculdade. Eu, olha, claro que saia logo. Já tem outros que já passa e no outro dia nem aparece na faculdade. Pois é, e ele não, em janeiro. E a gente teve tanta sorte que ele dá logo 2 disciplinas pra gente, né? Biofísica e Uhum. imuno. E sabe quem foi que deu imuno pra uma amiga minha ano passado? Hum. Imuno e biofísica? O Miguel. E ainda fisiologia. Eita, era melhor. Não, ela disse que, ela falou assim, olha, ano passado, ela tá no 4º semestre. Ela disse que ano passado, o professor dela quase todo foi o Miguel. Ele deu fisiologia. Disse que ele se garante na fisiologia. Disse que ele é perfeito, ela dizendo. Ele deu fisiologia para ela e deu imuno. E parece que, se eu não me engano, biofísica também. Eu até falei assim, seria um sonho.